Fala galerinha do YouTube, eu sou o Pablo, vocês já devem ter me visto por aqui no canal, vocês já devem ter me visto por aí na LJ. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, sou coordenadora do Grupo de Jovens Unidos do Amparo, da paróquia Nossa Senhora do Amparo, daqui de Londrina. E hoje nós fomos convidados para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que traz bastante reflexões para a nossa vida, diariamente. E o tema de hoje é: Senhor, que possamos entregar a nossa vida por uma causa que vale a pena. Por isso eu convido você que está nos assistindo hoje, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos do 1 ao 6. Ilhas, ouvi-me, povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento. Ainda no seio de minha mãe, Ele pronunciou o meu nome. Tornou minha boca semelhante a uma espada afiada. Cobriu-me com a sombra de sua mão. Fez de mim uma flecha penetrante. Guardou-me na sua aljava. E disse-me: Tu és meu servo Israel, em quem rejubilarei. E eu dizia a mim mesmo: Foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Todavia meu direito estava nas mãos do Senhor, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. E agora o Senhor fala: Ele que me formou desde o meu nascimento para ser seu servo, para trazer-lhe de volta a Jacó e reunir-lhes em Israel. Porque o Senhor fez-me esta honra, e o meu Deus tornou-se minha força. Disse-me: Não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os fugitivos de Israel. Vou fazer de ti luz das nações, para propagar minha salvação até os confins do mundo. E após ler essa passagem, eu queria propor para vocês uma reflexão inicial, desde agora, para que a gente pare um minuto do nosso tempo para pensar o que na nossa vida vale a pena. Para você, o que é uma causa que vale a pena? A passagem já se inicia com um chamado de Deus para nós, com um chamado de Deus para os nossos corações. Desde o nosso nascimento, o Senhor já nos conhecia. Desde o ventre de nossas mães, o Senhor já tinha um propósito para cada um de nós. Um propósito que vale a pena. Será que estamos preparados para dizer sim para esse propósito? Será que estamos preparados para dizer sim a esse propósito que vale a pena? Será que nós estamos obedientes a Deus sobre este chamado? O Senhor nos chamou primeiramente à vida, no momento de nossa concepção. E Ele chamou todos os batizados a ter uma vida de santidade, a observar os mandamentos e viver segundo a palavra de Deus, obedientes a essa palavra. E o Senhor nos mostra, no exemplo de vários santos, essa causa que valia a pena. São José, São João Maria Vianney, e até mesmo na história de vida de Dom Henrique Soares, que disse essa frase. Ele, ainda no colégio, rezava uma oração vocacional e essa palavra azucrinava, como diz o próprio bispo de Palmares, azucrinava o coração dele. Senhor, que eu empregue a minha vida com uma causa que vale a pena. Que ele não queria passar por este mundo e deixar uma vida que não valesse a pena. Uma vida que fosse em vão, uma vida que parecia padecida, que ele gastasse em vão as suas forças, assim como o profeta nos disse. O profeta Isaías estava um pouquinho desanimado, pensando: eu gastei a minha vida em vão, gastando a minha vida tentando consertar esse povo para Deus. Mas que a gente nunca se arrependa disso, de gastar e de entregar a nossa vida por Jesus, porque Ele entregou a sua vida para nos salvar. Então, diariamente, nós somos convidados a esse chamado. Somos servos de Deus e para Ele vamos voltar. E que a gente possa, assim, nesse momento, pensar sobre nós, sobre as nossas vidas e sobre o chamado que vale a pena, sobre o chamado da nossa vida que vale a pena para cada um de nós. O profeta Isaías, ele diz assim: Foi em vão que padeci, foi em vão que gastei minhas forças. Isso será coincidência? Será que a gente, nos dias de hoje, também não pensa assim? Será que às vezes a gente se arrepende de trocar o sábado à noite da balada por uma missa ou por um momento de adoração?
Será que às vezes passa pela nossa cabeça, nossa, isso não vale a pena? Às vezes sim. Nós somos jovens, nós estamos no mundo, mas nós devemos ser igreja no mundo. Nós devemos levar a igreja para o mundo, seja onde estivermos. E o profeta Isaías também estava desanimado, assim como nós muitas vezes nos encontramos. Desanimados por tentar fazer o nosso irmão sorrir, desanimados por tentar puxar o nosso irmão para a igreja, desanimados até mesmo com a nossa situação. Na própria passagem ele ainda diz: todavia, meu direito estava nas mãos do Senhor, e no meu Deus estava depositada a minha recompensa. Então, por mais que muitas vezes a gente se sinta triste, por mais que muitas vezes a gente se sinta cansados e desanimados, é no Senhor que está a nossa recompensa. Então, viva o seu chamado, que eu possa viver o meu chamado, que possamos viver os nossos chamados de Deus para nós, numa causa que vale a pena, porque é nele que está a nossa recompensa. E o Senhor, com esse chamado, Ele nos honra a cada dificuldade, nos honra no nosso desânimo, nos honra nas nossas dificuldades, nos honra a cada momento. Mas, como Ele propriamente diz em seu Evangelho, aqueles que perseverarem até o fim terão essa recompensa. E muitas vezes é difícil estar de acordo com a vontade de Deus. Não porque a vontade de Deus é difícil, mas porque nós nos desviamos dela. Nós muitas vezes não temos maturidade para aceitar aquilo que Deus nos pede e nos tornamos filhos rebeldes. Filhos que voltam ao Pai, que têm essa maturidade de sempre estar voltando a esse chamado de Deus, a essa causa que vale a pena. E questionado, Dom Henrique, sobre aquilo que valeria a pena, ele diz que aos seus 50 anos, quando ele fez essa pregação, que aquilo que valeria a pena era o próprio Cristo. E ele cita o pontificado de Bento XVI, onde um homem de 76 anos, que já não tinha nada, diz que quem tudo dá a Cristo não perde nada, mas recebe tudo. Muitas vezes parece perder uma noite, parece que perdemos uma festa, uma noite de balada, mas devemos sempre lembrar que nossa recompensa está no Senhor, como já foi dito, e nossa recompensa será dada para aqueles que perseverarem, para aqueles que continuarem neste caminho, para nós que estaremos com o Senhor até o último dia, que recebemos esse chamado pessoal a uma vida leiga, a uma vida consagrada, a uma vida religiosa, mas que somos chamados a nos doar inteiramente para o Senhor, como essa vela que queima no altar, consumidos pela vontade de Deus, consumidos por esse amor de Deus e obedientes até o último instante. Como o próprio profeta diz: Ele me formou desde o meu nascimento para trazer de volta e reunir-se em Israel. E nós somos chamados a esse ministério de pastoreio muitas vezes. Esse ministério de gastar a vida mostrando quem é Jesus para as pessoas, dando testemunho de Cristo como fermento, como sal da terra, como luz do mundo. E nisso eu cito São João Maria Vianney, que dedicou a sua vida totalmente a Deus, a entregou, foi obediente até o último dia. E quando já velhinho, padre em Armes, falou, já poderia sentir o olhar daquele homem, o mesmo sorriso de sua ordenação sacerdotal, ao falar o nome de Jesus. Que possamos também ser assim, que retomar o nosso primeiro chamado, e que nós possamos hoje, amanhã, daqui a 20, 30, 40 anos, falar de Jesus com o mesmo sorriso do meu primeiro encontro, do encontro pessoal que a gente teve com Deus. Como a palavra diz, como Pablo também já citou, Deus nos formou desde o nosso nascimento para sermos servos. Aqui na Terra nossa passagem é breve. E incansavelmente estamos em busca dessa consumação de amor que o próprio Cristo pode nos oferecer. E isso me faz pensar muitas vezes naquelas pessoas que
aparentemente tem tudo. Tem um emprego bom, tem saúde, tem um trabalho excelente que ganha muito dinheiro, tem uma família maravilhosa e perfeita aos olhos humanos, mas essa pessoa é triste. E vocês já pararam para pensar por que isso acontece? Porque o espaço do nosso coração que está reservado para Deus, nenhum bem material, nada nesse mundo pode preencher. Somente o próprio Cristo. Quando escolhemos viver algo e viver uma vida que vale a pena. Responder sim ao chamado de Deus. Sermos obedientes. Assim como Pablo citou São João Maria Vianney, eu cito aqui também São José, castíssimo esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus, que pelo seu sim e pelo seu posicionamento de homem, trouxe também e fez parte do plano da salvação, que nos permite hoje a graça de um dia nos encontrarmos no céu. Eles, esses santos, viveram uma vida que valesse a pena. E você? E eu? Será que estamos vivendo uma vida que vale a pena, segundo o chamado de Deus para os nossos corações, desde o nosso nascimento? Como que eu posso responder sim? Será que eu estou preparada para responder sim? Muitas vezes não estamos, mas é o próprio Deus que nos capacita. Quando voltamos a esse primeiro amor, quando voltamos a esse chamado e quando respondemos sim, para a graça e misericórdia de Deus. Nosso sim é dado a cada dia, a cada amanhecer, a cada levantar. Nós escolhemos a seguir o Senhor. Um padre escolhe ser padre, dá o seu sim toda manhã. Um casal escolhe dar seu sim pelo esposo, pela esposa, toda manhã. E se doa pelo chamado. O padre se doando, como São João Maria Vianney, se doando pela igreja. São José se doando pelo seu trabalho, a família. E nós, como poderemos nos doar ao Senhor? Saberemos sim que um dia seremos esposos, que seremos esposas. Mas quem nos roubará o coração? Quem nos roubará esse amor que necessita, que nós tanto necessitamos? Esse amor será consumado através do sacramento do matrimônio, através do sacramento da ordem. Esse é um chamado mais particular da nossa existência. E só dando sim a esse chamado, podemos ter paz no nosso coração. E podemos gastar desta forma nossa vida com uma causa que vale a pena. Levando o Evangelho como fermento, como sal, como luz, ou ministrando o sacramento aos irmãos, atendendo confissões, celebrando a Eucaristia, sendo ponte entre Deus e os homens. Cabe a cada um de nós responder esse chamado de Deus, responder essa missão que Ele nos confiou e que nos revela e que nos faz acordar a cada dia e nos dar o sim que nós tanto necessitamos, dar essa força para darmos sim à nossa missão, darmos força para sermos cada vez mais santos e chegar junto ao céu, junto com nossos irmãos, junto com São Maria Vianney, junto com São José, com Santo Antônio, nossos santos anjos da guarda e todos aqueles que morreram junto com Cristo e que estão na glória de Deus neste momento. E que viveram, sem dúvida, por uma causa que valesse a pena. A única causa que vale a pena, o Cristo, o Cordeiro imolado de Deus. E a palavra também diz, Isaías diz, tomou minha boca semelhante a uma espada afiada. Como que diariamente nós estamos falando de Deus? Hoje, eu proponho essa reflexão hoje. Você falou de Deus para algum irmão? Você falou sobre o amor de Deus para algum irmão? Você pensou no seu próprio chamado? Você pensou em responder sim a Deus pelo seu chamado? Você pensou em entregar a sua vida por uma causa que valesse a pena hoje? Muitas vezes não precisamos de palavras. Eu cito a frase de São Francisco de Assis, que, se necessário, use a palavra, mas pregue o Evangelho com a sua vida, com o seu serviço. Ainda não
não estamos prontos, mas estamos caminhando para uma vocação, um chamado, seja sacerdócio, seja uma vida religiosa, ou seja um matrimônio, ou também uma vida em comunidade como um leigo consagrado. Mas estamos sendo testemunhas, estamos pregando o Evangelho com nossas vidas, estamos sendo essa espada afiada, a palavra de Deus, uma espada de dois gumes que anuncia a verdade e denuncia aquilo que está errado. Estamos exercendo a nossa missão profética de leigos, vivendo esse chamado em meio ao mundo, não pertencendo ao mundo. O Senhor Jesus diz que quando nos aproximamos dele, o jugo dele é suave e o fardo é leve. E sendo servos, ele nos permite ser amigos. Ele já não nos chama mais de servos, mas de amigos. E no versículo 6 dessa passagem que estamos lendo, o próprio Deus disse ao profeta Isaías: "Não basta que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó. Não basta que sejamos servos para restaurar o nosso grupo de jovens, a nossa paróquia, lá no ambiente de trabalho, lá no nosso ambiente de estudo, faculdade, escola. Vou fazer de ti a luz das nações." Então não somos mais servos, somos luz das nações. E uma luz, ela não fica embaixo de uma mesa, ela fica em cima, para poder iluminar. Iluminar e mostrar aquilo que é um chamado que vale a pena. Essa luz a qual o Senhor nos convida é simplesmente o resumo de toda essa pregação. Ser sal e luz, independente de nosso estado de vida, independente de nosso chamado, de nossa missão particular. Nós devemos entregar a vida pela única causa que vale a pena, Jesus Cristo. E no fim de nossa vida, que possamos ainda com um sorriso olhar para Deus, olhar para nossos irmãos e dizer: eu gastei a minha vida por aquilo que valia a pena. Eu gastei a minha vida por Cristo, a única coisa que vale a pena, como Dom Henrique Soares disse, e que possamos compreender que no fim de tudo isso, no fim de nossa caminhada nessa terra, já nos preparamos para ir para o céu, possamos entender realmente aquilo que Deus propiciou para nossa vida, para nossa missão, olhando todas as graças que nós recebemos, todas as dificuldades que tivemos, e lembrar que nossa confiança e nossa recompensa está no Senhor. Já estaremos talvez com os cabelos brancos ou sem nenhum fio de cabelo, como é o meu caso. Nossos netos irão nos perguntar essa mesma pergunta e vão querer entregar a vida deles por uma causa que vale a pena. E que nós, já na nossa velhice, já no fim de nossa carreira, no fim de nossa corrida, possamos relembrar e com o mesmo sorriso nos lábios do nosso primeiro encontro com Deus, falar que Cristo é a única causa que vale a pena.